O que é holding familiar, o que é holding patrimonial e por que ela é um instrumento essencial e importantíssimo na defesa, organização e proteção do seu patrimônio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto e ao final do vídeo você vai entender como que a holding familiar pode te ajudar na proteção, organização e planejamento do seu patrimônio. A holding familiar nada mais é do que uma estrutura que reúne empresas e bens de uma mesma família, centralizando a gestão, patrimônio, para facilitar a organização, proteção, administração e sucessão desse patrimônio. Esse é o conceito da holding. Por isso que através de um processo bem estruturado de instituição de uma holding familiar, a gente consegue trabalhar esses aspectos de forma muito inteligente. E quais são os riscos envolvidos na gestão direta do patrimônio dessa família através da pessoa física, dos seus proprietários ou do patriarca? É que através dessa maneira, mantendo o patrimônio na pessoa física, ele fica exposto e suscetível a eventuais problemas judiciais, brigas na justiça, dívidas, se a empresa desse patriarca ou o negócio desse patriarca tiver um revés financeiro, esse patrimônio vai responder por essas dívidas, ou ele pode vir a responder por essas dívidas. Em contrapartida, que a partir do momento que a gente coloca esse patrimônio dentro de uma célula cofre protegida, ele fica ali isolado e ele não vai se comunicar com essas dívidas. Isso sem contar os inúmeros ganhos que nós temos no aspecto tributário, como a gente consegue trabalhar de uma forma bastante inteligente a tributação desse patrimônio, tanto no ganho de capital, no imposto de renda, na alocação de imóveis, a gente consegue um ganho, maximizar o ganho que essa família vai ter, ou poderia ter, ou pode vir a ter, através de um planejamento muito bem feito tributário. Da mesma maneira, numa eventual briga familiar, numa eventual disputa familiar, esse patrimônio ele pode vir a ficar até bloqueado. Um inventário, por exemplo, se os herdeiros desse inventário, desse patriarca falecido, estiverem brigando na justiça, esse patrimônio vai ficar bloqueado enquanto essa briga não se resolver. E através da holding, a gente consegue organizar esse patrimônio, trazer ele dentro de uma célula cofre protegida, e não só isso, a gente consegue trabalhar de forma a evitar esses conflitos. A gente elimina esses conflitos da jogada através de um planejamento bem feito. E no caso do falecimento desse patriarca, como é que fica esse patrimônio? Pessoa física, se esse patriarca vier a falecer, ou quando ele vier a falecer, a única saída é fazer o inventário. Então, estaremos sujeitos e suscetíveis a todas as nuances, a todas as variáveis que o inventário judicial, o inventário extrajudicial podem implicar. Então, desde briga de herdeiros a custos elevados, o inventário judicial ele pode chegar a comer aproximadamente até 40% do patrimônio. Então, é um custo elevadíssimo, que muitas vezes os herdeiros não estão preparados para assumir esses custos. Então, o herdeiro ele tem esse patrimônio para receber, ele tem esse recurso que vai entrar no caixa dele, ou enfim, ele vai agregar esse recurso ao seu patrimônio já pré-existente, mas ele muitas vezes não tem dinheiro em caixa para poder pagar as despesas relativas ao inventário. E, como eu disse, podem chegar até 40% do custo total desse patrimônio. Então, os herdeiros eles acabam jogando fora esse dinheiro, esses 40%, no pagamento de custas, impostos, honorários advocatícios, enfim, uma série de despesas que o inventário implica, e eles acabam jogando fora esses recursos para poder pagar, cobrir essas despesas, fazer frente a essas despesas e depois receber o patrimônio de forma diminuída. Então, por isso que eu falo sempre, até na palestra que eu fiz recentemente, eu usei esse exemplo. Os herdeiros estão prontos, eles estão preparados para assumir essa responsabilidade? Eles estão prontos no sentido de ter em mãos esses recursos necessários para fazer frente às despesas do inventário, para pagar isso, de certa forma, jogar fora esse dinheiro e receber uma parte menor daquilo que lhe é de direito? E agora eu converso com você, patriarca. Você que trabalhou e trabalha até hoje, sabe o valor do seu trabalho, sabe quanto tempo levou, qual o desgaste que teve para constituir esse patrimônio. E ao final da vida, ao final, quando esse patrimônio vai chegar o momento de ser transmitido aos seus herdeiros, é justo que esse patrimônio seja comido por um bom pedaço para pagamento de despesas, para regularização do inventário, para regularização desses imóveis, e seus herdeiros tenham que receber menos do que lhe é de direito? E é por isso que, através da implementação de um processo de holding familiar, de holding patrimonial, a gente assegura a continuidade dos negócios dessa família. E por que continuidade? Como assim continuidade? É porque, através da implementação da holding,
esses negócios, esse patrimônio, ele não vai ser diminuído, muito pelo contrário, ele vai entrar na sua integralidade aos seus herdeiros, que vão ter a possibilidade de trabalhar para aumentar ainda mais esse patrimônio. Enquanto que no inventário, fatalmente, um pedaço desse patrimônio vai ser comido pelas despesas e os herdeiros vão receber menos do que lhes é de direito. Eu vou contar um caso do escritório, que aconteceu aqui dentro do escritório, onde uma patriarca veio a falecer. Essa família teve que arcar com os custos do inventário, gastou ali pouco mais de 100, 120 mil de despesas com esse inventário e não precisava ter gastado. Esse dinheiro não precisava ter sido jogado fora. Ao final desse inventário, essa família percebeu que há uma alternativa para esse caminho, há uma alternativa para esse sofrimento que o inventário traz, e implementamos o processo de holding familiar dessa família. Já foi concluído o processo de holding, essa família já tem a holding constituída, e hoje, havendo o falecimento de qualquer um dos envolvidos, nós não teremos a necessidade do inventário. Então, não há qualquer custo relacionado ao inventário nesse processo. Isso é um benefício gigante que a holding traz através da organização, proteção e, principalmente, nesse caso, do planejamento sucessório dessa família. Então, eu vejo algumas pessoas usando o termo planejamento sucessório como um dos mecanismos de proteção da holding, como um dos benefícios que essa holding familiar pode trazer. Na realidade, eu não gosto muito desse termo planejamento sucessório, porque nós não estamos planejando a sucessão, eu estou sim evitando a sucessão. Através de um processo de holding familiar muito bem estruturado, de uma forma inteligente, a gente consegue tirar o inventário da jogada e a família não será obrigada a passar pelo martírio que é um inventário. Então, por isso que talvez não seja correto o termo planejamento sucessório, porque eu não estou planejando a sucessão, eu estou evitando a sucessão, eu estou tirando ela da jogada. E já com relação aos benefícios tributários, eles são inúmeros. Eu posso elencar aqui alguns apenas a título de exemplificação. Por exemplo, se você tiver um imóvel alugado na sua pessoa física, a tributação em cima desse imóvel pode chegar até 27,5% da renda que você tiver, desse aluguel. Enquanto que na pessoa jurídica, na holding familiar, eu consigo trazer essa arrecadação, esse imposto que deve ser pago, para ali 11%, 12%, algo próximo disso, dependendo da forma que isso for trabalhado. Da mesma maneira, no ganho de capital, se você tem um imóvel há muitos anos, esse imóvel já está com valor depreciado, na sua declaração de imposto de renda, por exemplo, ele está com valor muito abaixo do que ele realmente vale. Se você pegar esse imóvel hoje e for fazer a venda desse imóvel, você vai ter um ganho de capital, que hoje ele é de 15% em cima da diferença entre o valor da declaração de imposto de renda e o valor da venda, né, o valor da negociação. Então, calcula-se 15% em cima disso. Enquanto que na holding familiar, na organização patrimonial, eu consigo minimizar significativamente esse custo. Eu consigo diminuir bastante esse custo do ganho de capital, ou às vezes até eliminar, dependendo da situação, caso a caso. Portanto, esses são apenas alguns aspectos que a holding familiar consegue trazer de forma eficiente e de forma inteligente. A gente poderia passar aqui o dia discutindo esse assunto, falando sobre esse assunto, até porque é um assunto que me encanta bastante, que eu gosto bastante de falar, e eu acho que os benefícios que ele traz para as famílias, para a sua família, eles são imensos. Agora, a holding, ela é para todo mundo? Com certeza absoluta. Qualquer um pode fazer uma holding familiar, mas ela vai trazer benefícios para todo mundo? Aí que entra uma segunda pergunta, que precisa ser discutido caso a caso. Então, se você tem essa dúvida, se você acha que a holding familiar pode ser para você, mas não está certo disso, vamos avaliar o caso, vamos sentar e conversar a respeito do caso, discutir ponto a ponto para ver se a holding consegue te ajudar, como consegue te ajudar, se essa ajuda ao final de todo o processo faz sentido para você. Então, se você acha que tudo isso que eu te falei até agora faz sentido, não deixe de curtir o vídeo, manda para aquele seu amigo, para aquele seu familiar, para o seu pai, enfim, para aquela pessoa que está precisando saber dessas informações, que isso vai ser extremamente importante. Então, ajuda esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possíveis, e nós vamos estar ajudando a família brasileira, a família, a poder resolver problemas que podem ser evitados.